Deus quis, portanto, escolher uma mulher para se constituir pessoa. Ora, se nós temos dúvida do ponto de vista do espírito, nós podemos também, ou quer dizer, nós não podemos ter dúvidas do ponto de vista biológico. Deus escolheu o ventre de uma mulher, e uma mulher especificamente para se revelar como pessoa. E aí, meus irmãos, cabe-nos entender qual é o papel da mulher na história da salvação. E qual é o papel da mulher profético na história da manifestação de Deus, da revelação de Deus, no caso de Maria, sendo constituidora do Filho de Deus. Ora, biologicamente não há questionamentos sobre a constituição de uma criança no ventre da mãe. Então, uma criança se constitui da carne da mãe, do sangue da mãe, do alimento da mãe. E ainda quando esta criança sai do ventre da mãe, ela vai se constituindo educacionalmente com as orientações maternas. Portanto, nós temos aí para dizer que nós temos na educação masculina mais ou menos 80% do cuidado feminino e do ensinamento feminino. Então, a igreja ou qualquer outra instituição não pode, que se diz cristã, não pode abrir mão do papel importantíssimo da mulher dentro das instituições eclesiais. Eu vou usar uma expressão aqui que pode espantar muita gente. Muita gente questiona, por exemplo, a ideia, e é uma ideia questionável dentro da doutrina católica, a ideia de corredentora. Eu entraria mais profundamente nisso, dizendo que a mulher ela é manifestadamente e filosoficamente a essência da humanidade. Poderíamos dizer assim? Porque ela é o único ser capaz de gerar outro ser humano tal e qual, com todas as funções cerebrais funcionando, e ele vai crescer, ser humano, e esta mulher vai, então, moldando a educação deste homem. Portanto, nós diríamos que, essencialmente, a mulher na igreja deveria ter um papel muito significativo. Porque, na medida em que ela constitui um outro ser humano, ela participa desta criação do outro ser humano. Então, da onde vem o ato criador? O ato criador da natureza criatural. Daquela que gera, cria, constitui. Nós podemos usar vários sinônimos aí. Daquela que constitui. O mais complicado é observar que a eclesiologia, seja ela de qual natureza for, ela dá ao homem a dinâmica máxima do mando na igreja pelo fato de ser homem. Bom, mas quem é que cria? Quem é que gera? Quem é que ensina? Bom, a mulher, então, ela que criou
aquele que é capaz de consagrar, ela não pode consagrar. Por quê? Porque ela é mulher. E aí, a rigor, me parece um pouco que as narrativas se confundem, porque o discipulado de Jesus ele está repleto de mulheres. Além do discipulado de Jesus, todas as igrejas estão repletas de mulheres inteligentíssimas e capazes de pastorear com o jeito materno, com o jeito feminino de cativar. Então, quando alguém fala, bom, Jesus nasceu de Maria, mas Maria não é... Opa, pera lá. Jesus foi constituído por Maria. E se a gente entende um pouco a palavra constituição, vai entender que Jesus, encarnando-se, transformando-se carne, se faz carne na carne de Maria, se faz sangue no sangue de Maria. Quando a gente usa aquela expressão, a maioria do povo usa, às vezes indevidamente, ou às vezes idiotisticamente, o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue de Jesus é o sangue de Maria. Esse sangue de Jesus é o sangue de Maria. Entenda-se, portanto, com toda a clareza, que quando nós falamos de criação, nós falamos ao mesmo tempo de constituição de pessoa. De constituição de pessoa que amamenta, que vive e que é educada por uma mulher. A nossa masculinidade, portanto, às vezes abjeta, às vezes excludente, ela tem 80% de mulher, de feminino. Eu não estou dizendo aqui no campo da afetividade, não estou querendo criar confusão ontológica, não. Eu só estou querendo dizer que, se você não acredita do ponto de vista espiritual e não é capaz de fazer essa leitura da ação do Espírito através da vontade de Deus, foi Deus que quis. O anjo não veio sozinho, o anjo anunciou, mas o anjo não veio sozinho, e essa é a vontade de Deus. Conceberás e darás à luz, e ele se chamará Emanuel, Jesus, Deus presente. Conceberás e darás... O que é a concepção, então, se não, nesse caso, sinônimo de constituição? De humanização de Deus dentro de um ventre e a partir do ventre de uma mulher. Então nós observamos nas nossas comunidades um certo machismo atípico e fora de moda, anacrônico, onde as mulheres são excluídas do altar. Por quê? Porque Jesus só tinha apóstolo, homem, eram os 12. Isso aqui é a nossa hermenêutica. Isso aqui é a nossa hermenêutica. Vamos tomar cuidado com a nossa interpretação. Deus quis que a mulher constituísse um outro Deus. Que a mulher se constituísse divina pela encarnação. E aí nós vemos nas nossas comunidades as mulheres trabalhando, indo, fazendo pastoral, ministério da Eucaristia e tal, mas no campo das decisões, no campo das definições, das escolhas vocacionais, no campo da orientação catequética de linha, de ponta, onde se constituirão os ministros, entre aspas, às vezes sagrados, as mulheres são excluídas. Veja, a tua mãe que te constituiu carne, sangue, osso, tudo, te ensinou os primeiros passos, te alimentou, te colocou de pé, ela é excluída da chefia da igreja,
da direção da igreja, por uma narrativa da sucessão apostólica. Porque Jesus não tinha apóstolo, mulher, é claro, porque trata-se de um substantivo masculino. Se você apostolicizar a igreja numa dimensão maior, você vai compreender que as mulheres cumprem um papel de suporte profético para Jesus, de um suporte, de uma assessoria para que Jesus pudesse exercer o seu ministério, a sua vida pública. Então, além de ser constituído por uma mulher, além de ser carne da carne de uma mulher, além de ser sangue de sangue de uma mulher, Jesus ainda é assessorado por várias delas e assistido por várias delas na ação ministerial. Aqui nós precisamos, talvez, entender, mudar uma perspectiva, talvez, de uma teologia sacramental, onde a teologia sacramental considere as expressões sobrenaturais, né, que não sejam uma definição masculina dessa expressão. Ou seja, uma teologia sacramental que entenda a mulher como autora do sacramento maior, que é o próprio Jesus. Jesus é o sacramento fontal. E quem é que constitui Jesus? Maria, com a sua carne, com o seu sangue e com a sua expressão feminina. Então, essa maneira, ou essa mania machista de encarar a realidade e de achar ou dar opiniões vagas em narrativas que às vezes são duvidosas. É preciso ver exatamente o que é que o sujeito está estudando para ele falar tanta asneira como eu tenho ouvido por aí. Veja, a submissão colocada para a mulher é um crime grave, considerando o papel da mulher nas igrejas. Eu quero dizer, em particular, na igreja a qual eu pertenço. Passou da hora, e o Papa Francisco vai se adiantando nisso, né, em que as mulheres cumprem o papel de decisão. E aqui, meus irmãos, elas têm um feeling muito refinado para perceber onde está realmente o caminho da graça. Gente, eu gostaria de entender por que é que existe um certo autoritarismo masculino, onde as profetisas do tempo contemporâneo nunca exerceram autoritarismo, e sim autoridade sábia, autoridade profética. Nós podemos citar a Irmã Dulce, a Madre Teresa, a Irmã Dorothy, outras religiosas que morreram pela causa do Evangelho e nunca fizeram questão de ocupar cargo nenhum de autoridade, ou de criar, ou até às vezes não criar, ou de usar argumento de autoridade que já está pronto. O argumento da autoridade é a lei. Não é que ele consegue interpretar a lei, ele executa a lei, ele é executor da lei. E é horrível, porque o argumento de autoridade ele é extremamente machista. Ele se impõe sobre os outros. A mulher é mais delicada. Ela sabe dialogar, ela sabe abrir o espaço, ela sabe
vagarosamente entrar nos corações. Então eu parabenizo milhares e milhares de religiosas pelo mundo inteiro que renunciaram uma vida matrimonial, se consagraram e são profetas que passam desapercebidas na discrição que o Evangelho requer. E às vezes dá dó de alguns padres que acham que sabem mais do que as mulheres. Se ele foi educado por elas, se a pouca cultura que às vezes ele tem foi dado por elas, se a pouca fineza e educação que talvez tenha esses foi dado por uma mulher. Então não tem cabimento. Não tem cabimento retirar da mulher o papel principal e colocar ela como coadjuvante. Colocar ela como coadjuvante. Veja que esta ideia de submissão, ela é histórica e continua navegando nessa maré. Onde as mulheres não podem se expressar, ou são subjugadas, ou às vezes discriminadas, relegadas a segundo plano. Eu já ouvi cada pregação absurda de determinados padres, homens, pressupõe que seja, que o discurso de uma catequista me faria mais prazer em ouvir do que a pregação desses sujeitos arrogantes que acham que conhecem alguma coisa. Então, eu quero aqui dizer que a mulher tem essa função de constituir, de criar, recriar, educar, e esse poder de mando é natural, não é por um decreto, não é por um mandato pontifício, isso está nela, é ontológico da mulher o poder de mando. É ontológico da mulher o poder de mando. É ontológico na mulher o poder do serviço, porque elas trabalham. Quem nunca viu, nos salões paroquiais das igrejas, as mulheres são maioria trabalhando para fazer pastel, para ajudar na catequese esse dinheiro, para manter a paróquia. Claro que são coisas que eu questiono, porque se você precisa fazer pastel, para que você tem uma paróquia, uma estrutura enorme para sustentar? Tá, isso é a questão administrativa. Mas eu quero dizer aqui que, gente, você não vê mulher em conselho administrativo, é muito raro. Bom, mulher, então, presidindo uma celebração, muita gente quer ironizar. Gente, não tem cabimento. A capacidade da mulher é inquestionável, dentro e fora da igreja. E Deus nasce de uma mulher. Deus quis nascer de uma mulher, quis ser constituído por uma mulher. Talvez isso coloque um pouco de pulga atrás da sua orelha, mas seja bom você começar a meditar sobre isso. Sobre o papel profético das mulheres, sobre a capacidade dessas mesmas mulheres ter poder de mando na igreja e de decisão.
Mas Jesus só tinha apóstolo, mas não tem sucessão apostólica. Mas argumentos frágeis que não se sustentam diante do quadro histórico factual do papel da mulher na igreja. Então, se a gente quer uma igreja masculina, que a gente precisa recriar, criar uma outra igreja, porque esta que está aí é feminina. Essa que está aí é feminina. E quando eu falo de repensar uma teologia sacramental, ou seja, os sinais sagrados que imprimem caráter, nós temos que repensar, por exemplo, que da mulher surge Deus. E que não há sacramento maior do que Deus feito pessoa. Então, se o Espírito age através de um homem para consagrar outro, para ungir outro, ora, esse Espírito não pode agir através de uma mulher? Porque a mulher é menos? Ora, ontologicamente a mulher é mais. Profeticamente as mulheres são mais. As mulheres vivem com menos, porque elas sabem economizar. Os homens gastam muito nas paróquias, horrores, porque eles precisam de um monte de estrutura para servi-los, porque eles são incapazes de fritar um ovo, na sua grande maioria, e salvando as honrosas exceções. Mas esse que é o fato. Então, quero lembrar aqui de Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, Theotokos, isso é dogma, Theotokos, a mãe de Deus. Eu quero lembrar aqui Maria como Theotokos, como a geradora de Deus, a constituidora de Deus. Nossa, padre, mas isso é uma heresia? Não. De onde é que nasceu Jesus? Do ventre de Maria. Que mentira que eu estou dizendo? Nenhuma. É histórico isso aí. E serve como referência bíblica, inclusive, para dizer os outros dogmas, Imaculada Conceição, etc. Por aí vai. Theotokos, mãe de Deus. Theotokos, constituidora de Deus. Theotokos. E aí? Participa da constituição, da criação. Deus quis a mulher se constituindo sagrada para que ela pudesse gerar a vida. Quem está pregado na narrativa do Gênesis e fica ali naquele negócio, naquele bate, chove não molha, de que a mulher foi a culpada do pecado, está superadíssimo do ponto de vista de uma teologia onde a mulher é exatamente o contrário daquilo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Essa reflexão eu quero remeter para vocês, o Evangelho de Lucas, ali no capítulo 1, de 26 a 27. Vamos entender aquilo que é vontade de Deus. E depois fazer uma hermenêutica e compreender porque a mulher é tão discriminada dentro e fora da igreja. Porque a mulher tem obrigações domésticas num casamento imposta historicamente. Veja bem, que muitas mulheres não é que são bobas, é que elas amam seus filhos, elas dão a vida pelos seus filhos. Isso é um papel eucarístico da mulher na vida dos filhos. Não é que ela é tonta, é que ela ama os filhos. E ela é capaz de dar a vida pelos filhos? Pronto. Esse é o papel eucarístico da mulher. Ninguém entende isso.
Por que que a mãe vai atrás de um filho que está na cadeia, que já foi condenado, que o juiz já falou que ele não presta e tal? Porque ela é Eucaristia. Ela é esperança ressuscitante para aquele filho. Não sei se dá para entender isso. E se não dá, fica difícil. Para você que nasceu de mulher, ninguém pode constituir tua pessoa senão uma mulher. Então não adianta você ficar bravo porque, não, mas o padre falou que a mulher é constituidora do homem. Não fui eu que falei. Foi Deus é quem quis, e foi Deus que mandou o anjo anunciar, e Jesus nasceu de Maria. Não fui eu que falei. Então não faz sentido nenhum uma igreja que exclui a mulher. Não faz sentido nenhum uma igreja sacramental, de sinal sagrado, onde não inclui ontologicamente a mulher nos papéis de decisão e de consagração. Se Maria foi veículo do Espírito para constituir Jesus, todas as mulheres são veículos do Espírito para constituir seus filhos e para santificar seus filhos e para santificar a igreja. Então, às vezes, a gente está no meio do caminho e não consegue entender o que está lendo ou o que está ensinando. É importante que você entenda isso. Eu sou um homem muito orgulhoso de ter nascido do ventre da minha mãe, que gerou 13. Minha mãe era uma mulher honrada, capaz, devota do Sagrado Coração, devota de Nossa Senhora Aparecida. Uma mulher que sustentava a família com o seu trabalho, destocando brejo para plantar arroz, capinando café, curando gado. Eu não tenho o mesmo para dizer do meu pai. Então eu entendo que Deus estava presente na minha mãe ontologicamente para ela cumprir essa função de Eucaristia na nossa vida. E ela morre aos 44 anos, vítima de uma hemorragia, se fazendo Eucaristia pelos seus filhos. Não existe nenhuma mulher idiota. Existem mulheres que dão a vida pelos outros. A maioria delas. Existem sim mulheres que são capazes de se colocar na frente de uma bala para defender o filho e morrer no lugar dele. Isso é Eucaristia. Isso é sacramento frontal. Isso é fundamento da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês.